Nos últimos dias, a mídia vem noticiando com frequência a absolvição e arquivamento do processo do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em razão daquela denúncia, aquele caso famoso que ficou do triplex na cidade de Guarujá. Mas e aí? Você sabe o que aconteceu na íntegra? Você entendeu o porquê o Ministério Público pediu a prescrição para aplicar a prescrição e o porquê do arquivamento? Muito prazer, meu nome é Samuel e nesse vídeo eu quero explicar a vocês de forma mais simples possível, citando os artigos da lei para que vocês possam compreender o que é que aconteceu na prática. A realidade é que o ex-presidente estava sendo investigado por, em tese, ter praticado os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E esse processo estava lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, em andamento na 13ª Vara Criminal da Justiça Federal. O juiz que estava apreciando o caso até ficou um pouco famoso, o nome dele é o Sérgio Moro, e depois de todo o regular andamento do processo, o presidente chegou a ser condenado pelos dois crimes. Primeiro, de lavagem de dinheiro. Segundo, de corrupção passiva. Mas o problema é, houve dois habeas corpus impetrado pela defesa do presidente, tá? E que isso trouxe várias modificações no curso da ação penal. E isso aqui serve como parâmetro para que vocês possam compreender o que aconteceu na prática. O primeiro habeas corpus, e ele foi impetrado, chegou até o Supremo Tribunal Federal e lá o Supremo reconheceu a incompetência territorial. Por quê? O processo ele não poderia estar tramitando na cidade de Curitiba. Veja bem, aqui nós não estamos dizendo que somos a favor de A e nem de B. Nossa preocupação é esclarecer a vocês, no mundo jurídico, o porquê dessa decisão. Em razão desse fato, dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a incompetência territorial, o processo ele foi transferido para o juiz federal lá do Distrito Federal. O que acontece? Foi redistribuído o processo e caiu na 12ª Vara Criminal da Justiça Federal lá em Brasília, tá bom? Nesse segundo habeas corpus, também impetrado pela defesa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade do juiz Sérgio Moro e determinou que anulassem todos os atos praticados no processo, sejam eles sentenças, despachos, recebimento de denúncia, enfim. Ia voltar, na prática, tinha que voltar na estaca zero, do início novamente. Com isso, a justiça em Brasília precisava iniciar do começo, oferecer prazo para apresentar defesa prévia, enfim. Esse foi o resultado do julgamento pelo Supremo, tá bom? Só que tem um porém. Enquanto estava aguardando o julgamento desses dois habeas corpus, é notório, vocês têm conhecimento que o presidente da República, o ex-presidente, na verdade, ele foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro e teve os recursos, e esse recurso chegou lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. E o que aconteceu? Lá, analisando o caso, analisando as provas, confirmou que o ex-presidente estava envolvido no caso do triplex, só que tem um porém, ele reduziu a pena que estava imposta contra o ex-presidente. E como é que ficou? Na lavagem de dinheiro, o Superior Tribunal de Justiça fixou a pena de 3 anos e 4 meses. Já na de corrupção passiva, o Superior Tribunal de Justiça fixou a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias. O que acontece? A juíza se deparou com um grande problema aqui. Eu vou explicar melhor. O artigo 617 do Código de Processo Penal, ele é bem claro. Quando só o réu recorre da sentença, essa nova sentença ela não pode fixar pena superior à que já está fixada. Só pode reduzir. Como o Ministério Público Federal, na época, não recorreu das sentenças, transitou em julgado. O que isso significa dizer?
que não cabia mais recurso para acusação. Então, se o Superior Tribunal de Justiça reduziu para 3 anos e 4 meses lavagem de dinheiro, 5 anos, 6 meses e 20 dias, corrupção passiva, a pena nesse novo processo que iniciou lá em Brasília não poderia ser superior a essa quantidade por obediência a esse artigo que eu já mencionei. Só que, vamos lá, o ex-presidente, ele tinha 2 fatores que eram benéficos a ele. Primeiro, a idade do ex-presidente, que ele tem idade superior a 70 anos. E o segundo era o tempo que o processo já estava em andamento, tá bom? Esses 2 fatores são fundamentais para entender a causa da prescrição. Só para vocês entenderem como é que funciona a questão da idade. Se uma pessoa tem idade superior a 70 anos e ela é condenada, vamos dar um exemplo simbólico, a 2 anos, essa pena é reduzida pela metade, ou seja, de 2 anos de condenação se transforma em 1 ano. Tudo bem? A previsão legal, para vocês saberem aonde está previsto esse benefício ao réu, é no Código Penal, artigo 115, tá bom? Vocês podem dar uma pausa nesse vídeo, abram a página do Google, pesquisa artigo 115 do Código Penal. Lá vai estar o textinho da lei e vai estar explicando exatamente o que eu estou falando para vocês, ok? Agora, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona na prática. O artigo 109 do Código Penal, ele dispõe o quê? A regra da prescrição em casos criminais, tá bom? No Código Civil é artigo 205, 206, cada artigo, cada lei, cada código tem o seu artigo tratando sobre prescrição. No Código Penal, artigo 109, lá tem vários incisos. Funciona da seguinte maneira: se uma pessoa for condenada até 11 meses e 29 dias, a condenação dele, a prescrição é 3 anos. Se a pessoa for condenada de 1 ano a 2 anos, prescrição 4 anos. Se a pessoa for condenada de 2 anos a 4 anos, a prescrição é 8 anos. Eu estou fazendo esse esclarecimento, mas eu vou deixar uma tabela para vocês no final do vídeo, para vocês lerem certinho como que funciona todos os tipos de penalidades, tá bom? Agora, nós voltando aqui para o caso concreto do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, os fatos não têm data certa. Como bem mencionou o Ministério Público quando ofereceu a denúncia contra o ex-presidente, mas o certo ele alegou que foi entre o ano de 2006 a 2013 que os fatos ocorreram, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Com essa informação, nós temos a data em que o crime ocorreu. Primeiro fator importante a ser analisado, tá bom? Segundo fator, recebimento da denúncia. A denúncia ela foi recebida no ano de 2016. Agora, o que acontece na prática? O processo do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal declarou o juiz parcial e anulou todos os atos do processo, todos, ou seja, inclusive o recebimento da denúncia. Por que eu estou destacando o recebimento da denúncia? O Código Penal fala o quê? Que alguns atos que são praticados no processo interrompem a prescrição e voltam a contar do zero. Por exemplo, data em que o fato ocorreu até o recebimento da denúncia, quando recebe a denúncia aqui, zera o prazo prescricional e volta a contar do zero. Da data do recebimento da denúncia ao ser proferida uma sentença condenatória, volta a zerar o prazo novamente e começa da sentença em diante novo prazo. Então, o ex-presidente funcionou da seguinte forma: como ele teve a sentença lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, fixada no limite máximo, corrupção passiva, 5 anos, 6 meses e 20 dias, e lavagem de dinheiro,
3 anos e 4 meses, vamos fazer o cálculo aqui na prática para ele como que funciona as duas regras, idade e o tempo de processo em andamento. Temos que levar em consideração a decisão do STF que anulou os atos do juiz. Se ele anulou o ato do juiz, ele anulou também o recebimento da denúncia que interromperia a prescrição. Então é do zero que tem que voltar. O zero é data que o crime ocorreu. O crime ocorreu entre 2006 e 2013. Então, de 2006 para 2021, vocês sabem que passou mais de 10 anos aí. Bom, então como que funciona a nova sentença caso fosse aplicada contra o ex-presidente? A lavagem de dinheiro de 3 anos e 4 meses, em razão de o presidente ter idade superior a 70 anos, seria pela metade, então de 3 anos e 4 meses, que nós traduzindo isso em meses, né? 3 anos são 36 meses, mais, como é 3 anos e 4 meses, 36 com mais 4, dá 40 meses de condenação. Como a idade manda pela metade, então fica 20 meses. 20 meses é 1 ano e 8 meses. Então a nova sentença na lavagem de dinheiro poderia aplicar somente 1 ano e 8 meses de condenação. Já na corrupção passiva, a quantidade de 5 anos, 6 meses e 20 dias seria 66 meses e 10 dias. Pela metade é 33 meses, que é o equivalente a 2 anos e 9 meses. Aí, pegando aquela tabelinha lá que eu falei no início para vocês, do próprio Código Penal, lavagem de dinheiro, 1 ano e 8 meses. O que acontece? A condenação não passou de 2 anos. A prescrição, 4 anos. Então aqui já prescreveu o crime. Segundo, 2 anos e 9 meses. A condenação não passou de 4 anos. A regra, 8 anos. Se o fato ocorreu em 2006, da data do fato até a data desse ano que nós estamos, 2022, decorreram 16 anos. 16 anos. Se a pena prescreve uma com 4 anos e outra com 8, logo, essa é a causa porque o processo contra o ex-presidente não poderia prosseguir, tá bom? Isso não se aplica apenas à pessoa do ex-presidente, não porque é uma autoridade, não, nada disso. Isso é para qualquer pessoa que esteja enquadrado nessa situação. Se o senhor tiver algum conhecido ou souber de alguém que foi absolvido, foi absolvido, mas se foi prescrição, a regrinha é bem simples. Se a pessoa foi condenada até 2 anos e o fato ocorreu, passou de 4 anos, acabou. Não adianta. Infelizmente, a lei está aí em vigor e ela é aplicada. Não pode dizer, mas o crime ocorreu, tinha que pagar pela pena, isso é errado, ou deixa de ser certo. Aqui nós não estamos discutindo se é certo, se é errado. Eu estou dizendo que na lei há essa previsão e se aplica para todos, tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, entendido melhor o porquê foi absolvido. Se houver dúvida, se ficou algo assim que não foi possível vocês compreender de início com os meus esclarecimentos, deixe nos comentários que nós iremos responder a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais!